Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Meu nome é João e a gente está dando continuidade ao curso sobre ciência militar, sobre arte militar. Não é uma ciência, é uma arte, né? Esse provavelmente é o último vídeo que está relacionado a Clausewitz, né? Que da guerra dele. E a gente vai tratar de forma unificada do livro 8 dele, livro 7, que é sobre a ofensiva. A gente falou sobre guerra defensiva, agora é sobre guerra ofensiva. O próximo livro que eu vou tratar, e o próximo assunto que eu vou tratar é sobre guerrilha, a tática de guerrilha, a guerra de guerrilha, que Clausewitz não trata de forma direta e com clareza e tal. Então a base vai ser a guerra de guerrilha do Che Guevara, tá? Eu sou assim um anti-guerrilheiro a priori, né? Assim, eu acho que tem momentos em que se pode usar a guerrilha como tática, mas eu sou um pouco anti-guerrilheiro como tática universal principalmente, então vai ser bem interessante a gente debater esse assunto de forma polêmica, né? Sobre a tática de guerrilha e tudo mais, tá bom? Vamos lá. Existem 5 leis da ofensiva que nós temos que tratar. São leis simples, são leis claras. Eu vou usar o exemplo da guerra da Ucrânia. Quem está acompanhando a guerra vai ter mais facilidade de aprender, mas não há nenhuma dificuldade em relação ao tema, tá? Para a gente aprender. Primeira lei: a ofensiva é menos vantajosa que a defensiva. Tá? Quem assistiu os outros vídeos sabe que a defensiva é superior à ofensiva. Por quê? Porque quem está defendendo o próprio país tem um moral mais alto, tá? Ele tem uma razão de lutar muito mais alto do que o soldado que está invadindo. Segundo, questão é a logística. O exército que está invadindo outro país, ele tem mais custo de logística, porque ele está saindo do próprio país. Então ele tem uma distância para vencer. Ele tem uma distância, e uma distância dentro de território hostil. Então ele pode sofrer sabotagem, pode sofrer ataque surpresa, drones kamikaze. Então quem invade tem problemas de logística tanto por causa da distância, tanto porque está em território hostil. Então você pode ter sabotagem dos seus alimentos, do seu combustível e tudo mais. A terceira fator que faz com que a ofensiva seja menos vantajosa do que a defensiva é o terreno. Né? Quem está na defesa, ele vê antes o terreno, o terreno é dele, né? Então ele sabe onde posicionar bem o exército dele. Então ele procura, por exemplo, os pontos mais altos, os pontos estratégicos e tal, atrás ou na frente de um rio e tudo mais. Então quem está na defensiva, por, tá no, por conhecer o próprio terreno, por conhecer o próprio território, ele se posiciona bem antes de começar as batalhas. Mas além de posicionar bem, ele conhece bem o terreno. O cidadão que vira soldado conhece bem o terreno. Veja numa cidade. A cidade é muito difícil você conhecer bem a cidade. Então você tem que ter uma certa intimidade, às vezes, com o ambiente urbano, caótico. Muitas vezes a cidade nem sempre é planejada e tudo mais. Isso leva a uma questão curiosa, um parênteses aqui que eu lembrei agora. O Google, né, tem um mapeamento do território mundial, das cidades, do campo e tudo mais, das estradas, também para fins militares, tá? Para reduzir um pouco essa distância entre o exército que conhece bem o terreno e o que não conhece. Aí, nisso a gente inclui principalmente a posição. Você posiciona bem os seus soldados. Por exemplo, sua cidade vai ser invadida, você bota soldados atiradores, né, em cima dos prédios. Então, como você já está na cidade que vai ser invadida e você é daquela cidade, você posiciona nas esquinas, nos pontos mais altos, um soldado para poder ser um atirador de elite e tudo mais. Tá? E tem um detalhe que a gente já vê. Eu estou falando aqui basicamente do que está acontecendo na guerra da Ucrânia. É incrível que o que o Clausewitz falou se repete assim, chega até a ser risível, porque parece que os generais
da Rússia não leram o Clausewitz, porque estão repetindo a mesma coisa que o Clausewitz fala, né? Então, o que acontece muito? O exército invasor invade tanto quanto pode. Ele invade o território do inimigo, certo? A Rússia está invadindo a Ucrânia tanto quanto pode. Chega no ponto que ele não consegue mais avançar. Seja porque a logística não deixa, o transporte de materiais não deixa, fica muito longe. Seja porque o território se tornou muito hostil. Seja porque o exército invadido, o exército do país invadido, recuou tanto que ele se concentrou. E concentrado ele fica muito forte. Então, por exemplo, quando a Alemanha, quando 14 países invadiram a União Soviética, recém-fundada, 14 exércitos invadiram a União Soviética, o Exército Vermelho, liderado por Leon Trotsky, foi batalha após batalha forçado a recuar. Chegou o exército branco e os exércitos invasores chegaram até as portas de Moscou e Petrogrado. Havia o debate sobre se o partido bolchevique devia se exilar, fugir e talvez ir até para a Índia, levar o exército vermelho, 5 milhões de soldados para a Índia, para batalhar na Índia. Estava acontecendo a revolução na Índia. Se o Comitê Central do Partido devia abandonar a cidade. O Trotsky disse, não, vamos ficar aqui, vamos deixar eles entrarem na cidade, a gente vai fazer da cidade um ratoeiro, a gente vai colocar arame nas ruas para forçar eles a seguir certos caminhos onde eles vão ser fuzilados. Então o Trotsky disse, não, vamos manter aqui essas duas cidades firmes e vamos fazer da entrada deles na cidade um ratoeiro. Não vamos impedir eles de entrar nem na cidade, vamos fazer da cidade um ratoeiro, colocar nossos atiradores nos pontos mais altos e tudo mais. E foi isso que aconteceu. A partir daí o Exército Vermelho só avançou. O Exército Vermelho tinha recuado e se concentrado nas grandes cidades. A mesma coisa aconteceu quando a Alemanha invadiu a União Soviética, avançou até Moscou e Petrogrado, tentou isolar essas duas cidades, mas isso concentrou população e soldados em duas grandes cidades. Ao mesmo tempo, o exército alemão avançou tão rápido e com tanta força que a logística dos alemães estava meio quebrada. Eles não conseguiram erguer uma logística de acordo com a velocidade do avanço deles. Aí veio o inverno, mas o inverno não foi o principal fator, tá? Mas os alemães avançaram demais e aí fica uma retaguarda desprevenida, né? Então muitos atiradores, grupos especiais de guerrilha, quebravam as comunicações e os transportes dos nazistas, né? Grupos pequenos quebravam as pernas do exército nazista, porque eles estavam muito dentro do território russo. A mesma coisa aconteceu quando o Bonaparte, na França, tentou invadir a Rússia. Tá? Aconteceu coisas desse tipo também. Então, o exército, a regra assim, acontece muito. O exército invasor invade, avança, chega um ponto que ele não consegue avançar. Normalmente nas capitais, lá em Kiev também, na Ucrânia, o exército russo não conseguiu invadir Kiev, que é a capital da Ucrânia. A partir daquele momento ele não avançava mais. E aí acontece o efeito ao contrário, o exército defensor começa a avançar e o invasor começa a recuar. Às vezes, o próprio general do exército invasor recua sem ter nenhuma pressão. Mesmo o exército defensor não tendo força, ele recua. Por quê? Porque senão ele quebra a logística. Então é bizarro que ele avança muito e ele mesmo, sem ter pressão do inimigo, recua. Recua muito. Para quê? Para não quebrar a logística. Tá? E para não ter território hostil. Então tem essa questão. Aí nesse momento começa a demissão de general, dizendo que eles são irresponsáveis. Nem é, porque é a lei da coisa mesmo. Vamos lá. Segunda lei. A lei da inversão. Ou seja, quem está na defesa, por exemplo, a Ucrânia estava na defensiva, agora foi para o ataque, porque a Ucrânia está numa vantagem e está indo para o ataque, tá? Com as vantagens e desvantagens do ataque, tá? E a Rússia, que estava no ataque, agora está na defesa, ou seja, fez umas trincheiras lá no território que eles possuem na Ucrânia. Então estão usando táticas defensivas os russos para tentar segurar o território que eles já têm. Então a Ucrânia que era defensiva precisa ir para a ofensiva para ganhar a guerra, o defensor precisa ir para a ofensiva
E o ofensivo precisa ir para a defensiva para resguardar o território que ele tomou, as conquistas que ele tomou. Então, uma inversão de papéis, tá bom? Terceira lei, tá? Vamos direto para a terceira lei, que é uma lei que também se aplica na Rússia. Há uma redução de forças contínua na guerra. Ou seja, a Rússia, quando invadiu a Ucrânia, ela tinha uma grande força. E essa força vai necessariamente diminuindo com o tempo. Você pode reagir, contratar prisioneiros, detentos para fazer parte de exércitos privados e tudo mais, mas a tendência se impõe. Cada vez é mais fraco a invasão, a força da invasão. Por quê? Porque os soldados adoecem, muitos adoecem. Assim, a doença na guerra é uma lei, entendeu? Você vai ter muito soldado doente. Os soldados são feridos, eles ficam exaustos, os recursos econômicos começam a faltar, os recursos políticos começam a faltar. Então, a força do invasor necessariamente vai diminuindo com o tempo. Necessariamente, tá? Pode ter reações essa redução, mas é uma reação à redução, ele reduz de qualquer forma. Essa é a terceira lei, tá bom? Que é a redução de força é progressiva, com o tempo, né? Ou redução de força regressiva, se quiser. Quarta lei, se você for invadir um país, invada com toda a força possível. Ou seja, se você invadiu, tá aqui o território, você invadiu isso aqui, não espere consolidar essa invasão, vá para frente, avance o máximo que você puder. Não espere invadir um pouquinho, esperar um tempo, invadir um pouquinho, esperar um tempo. Não espere essa pausa muito. Lógico, tem pausas que você tem que fazer, os soldados têm que dormir e tudo mais. Mas não faça pausas mais do que o necessário. Avance, se você for invadir um país, avance o máximo que puder. E mais rápido possível, no curto período possível, com a máxima energia possível. Por quê? Porque senão o tempo atua contra o invasor. Tá? Então, assim, se você fica muito tempo parado em certas posições, avançando lentamente, o povo do país invadido reage, tem tempo para reagir, tem tempo para sabotar, tem tempo para protestar e tudo mais. Então, se for invadir, invada com máxima força e velocidade, máximo extensão possível, no mínimo tempo possível. Essa foi a quarta lei, tá? Invadir com toda a força e não esperar, vá para frente. Quinta lei, a lei da surpresa. Também aqui entrou o exército russo também atuou. É quase impossível você fazer uma guerra surpresa, tá? Uma invasão surpresa. Por quê? Porque antes da invasão tem vários sinais de que a guerra vai acontecer. Tem protestos de embaixador, tem falas de presidente. Você vê na fronteira o exército inimigo fazendo treinamentos artificiais. Então é muito difícil fazer uma guerra surpresa, tá? Você invadir surpresa, mas se puder, faça. E de certa forma foi a caso da Rússia. Ele fingiu que estava fazendo um treinamento militar e quando, sem querer, querendo, invadiu, tá? Sem ninguém perceber, mas percebendo, invadiu tanto quanto pôde. Eu acho que o comando maior da Ucrânia deixou a invasão acontecer como forma aparentemente de surpresa para ter capital político, para poder porque a política também faz parte da guerra, né? Então você tem capital político para ficar só, nós somos invadidos, logo nós temos razão na história. Então, talvez tenha sido uma surpresa que não foi tanto uma surpresa. Então, se for invadir, se possível, máxima surpresa, tá? Máxima surpresa. Para poder você fazer, inclusive, esse avanço de toda a força possível e rápido, para ver se consegue dobrar o país estrangeiro e ganhar a guerra, se possível. Foi assim que o Stalin foi avisado que a Alemanha ia invadir o país. Ele ignorou esse aviso e se lascou. A gente já sabe o que aconteceu. A Alemanha destruiu a aviação soviética de uma vez só, invadiu e foi muito longe. Quase que a humanidade perde. Mas
Na França, a Alemanha conseguiu dobrar a França com muita facilidade, com muita rapidez, com tática muito ofensiva, tá? Só deixando um parênteses aqui, a ofensiva permanente não é uma boa tática de guerra. O Hitler, uma parte da derrota do Hitler foi que ele apostou na ofensiva permanente. Ele não aceitava recuar, não aceitava guardar posições, não aceitava negociar. Ele queria que o exército fosse para a ofensiva permanente. Ele tinha que confiar nos generais dele, porque ele não é general, tá? Subiu na cabeça dele o poder, ele achou que era o gênio militar, né? Mas tinha situações em que a Alemanha podia vencer guerra e não venceu por tática de ofensiva permanente. Existiam táticas, existe uma tática que é muito, está sendo usada até na Rússia, que é a tática da pinça. Você tem um exército e você rodeia assim um exército, sabe? Você faz um cone assim. Então tem um exército inimigo no meio e você vai pelas laterais pinçando o exército inimigo e aí você vai fraturando ele, você vai reduzindo ele. Alguns generais alemães tentaram usar essa tática, que é um pouco defensiva, né? Você vai guardando uma posição na frente e pinçando pelos lados. É a tática de pinça, mas o Hitler foi contra. E aí foi uma das causas que fez ele perder a guerra, foi essa tática da ofensiva permanente. Tá bom? De querer avançar e avançar sempre. É isso, acho que foi bem suficiente. As próximas aulas provavelmente serão sobre tática de guerrilha, tá? Eu vou falar um pouco sobre guerrilha urbana, sobre foquismo, mas é principalmente sobre a obra do Che Guevara, tá bom? É isso e vamos lá.